Voltou sua câmera. E agora? Não, Anderson, ainda não. Mas não tem problema não, não tem problema não. Bora. Vai estar no final lá, então beleza. Eu queria saber, antes de começarmos, por que a escolha desses 2 vídeos? Cara, porque eu acho que são vídeos bem interessantes. Eu assisti esse do Bellet, só que daí eu quero analisar com vocês e tudo mais. Só que o outro eu não vi, mas eu sei que a galera tá falando que é do caralho aquele vídeo. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. Então, beleza, quando vocês quiserem começar, é só avisarem. Anderson, aliás, manda um abraço pra sua namorada aí. Ela sempre tá nos vídeos mesmo, né? Ela sempre parece. Hoje eu tô com meu irmão aqui. E aí? Então tá, fala pro seu irmão que ele é bem bonitão. Pô, fala pra ele. Ele escutou, meu. Ah, nossa, seu fone é alto mesmo. Seu fone é alto. Porra, pra caralho essa porra. Eu tava de fone e ouvi ele. Você tem fone pra quê, mano? Se todo mundo tá ouvindo. Apareceu ela na lua? Não, isso não é pra crédito, era um... Então depois acabou assim mesmo. Ô, Anderson, fala pro seu irmão se inscrever no canal lá, pô. Ele falou pra você se inscrever no canal. Tô escrevendo. Pode escrever. Beleza. Ô, Mini, tá aí ainda? Ou... Eu tô pronto. Tá. Anderson, você tá pronto também? Meu chefe tá mandando mensagem pra mim agora aqui, peraí. Então, beleza. 1, 2, 3, já. O caso de hoje se passa em Sarandi, no Rio Grande do Sul, onde já conhecemos outros relatos criminais e ufológicos contados aqui no canal. Porém, a história que vamos conhecer hoje é muito singular pelo fato de que algumas coisas que na época em que tudo aconteceu foram relatados, somente hoje fazem mais sentido. A verdade nada, caralho. Mais espantoso e de certa forma traz também algumas possibilidades. Tu não sabe ler, Lourenço? Claro que eu sei, pô, eu só tô brincando, porque li o nome do cara errado. Sei não, hein. Fatos desconhecidos. Desculpa, moço. Cara, o foda é que isso acontece na fazenda, isso, né? É tudo em fazenda, mano. Os ET adoram milharal, mano. Arthur Berlet, ou Berlet, era um tratorista da prefeitura de Sarandi, no Rio Grande do Sul, e em 14 de maio de 1958 regressava do interior do município, viajando um trecho a pé e alguns trechos de carona com conhecidos que passavam. Caraca, no Brasil, mano. Agora no Brasil, tá ali, ó. Tá no título, Sarandi, Rio Grande do Sul. Pra mim, Sarandi é, sei lá, Arthur viu uma luz de boa, ninguém conhece Sarandi. Sarandi nem existe. Da estrada, aos inventado, uma palavra inventada. Ele ficou curioso e decidiu atravessar a cerca de arame para ver o que era aquilo. E quando ele chegou perto, a alguns metros da fonte daquela luz, ele percebeu que a estranha claridade vinha de um enorme objeto circular, segundo ele, de cerca de 30 metros de diâmetro. E para ele, aquilo lembrava a forma de 2 bandejas ou pratos virados um contra o outro. Ele ficou com medo daquilo, porque era um tipo de máquina que ele nunca tinha visto antes, e pensou até mesmo em fugir. Mas algo acabou aguçando a curiosidade dele e fez com que ele se aproximasse ainda mais alguns instantes. Momentos depois, Arthur foi surpreendido por seres humanoides que estavam de posse de um objeto em suas mãos que pareciam uma espécie de lanterna, e ao apontarem um flash de luz para o rosto dele, ele imediatamente perdeu os sentidos e adormeceu. Algum tempo depois, quando recuperou a consciência, percebeu que não estava mais nem próximo à estrada e nem próximo à cerca da fazenda. Caralho, muito bonito. Ele estava deitado em uma espécie de maca, cercada de paredes brancas, lisas e arredondadas. Mas são homens ou mulheres? Os seus braços e pernas estavam presos. Não fala, né? Não parece ser nada, na verdade. Assim que ele acordou, ele pôde ver em um dos lados daquela sala uma porta se abrir, de onde ele pôde ver 2 seres entrando. Será que aliens têm gêneros? Se pareciam com humanos. Mas ele percebia que neles havia algo diferente. Tem como saber, né, cara? Mas seria interessante eles serem pálidos, que nem, sei lá, cabelos amebas, loiros, tá ligado? com a maior parte sendo muito claro em alguns tons mais escuros. Seria legal, seria da hora. Eles se aproximaram e soltaram o Arthur da cama, que percebeu que naquele momento parecia estar com o corpo mais leve.
Ao mesmo tempo, ele se sentia muito fraco para se levantar. Foi então que ele precisou de ajuda, né? Aqueles seres o ajudaram a levantar e ele então tentou se comunicar com eles, falando, mas um apenas o olhou e o outro parecia nem dar importância ao que ele dizia, provavelmente porque não entendia o que ele estava falando. Não, ali é a foto do Rio de Janeiro. Levantar e o conduziram por algumas salas parecidas com a que ele estava, até que chegaram em uma outra onde pararam e lhe vestiram com uma espécie de túnica. Em seguida, foram com ele até uma outra porta. E foi aí que Arthur percebeu que não estava mais na zona rural onde ele morava, mas sim em meio a uma cidade. Mas não era nada parecida com o que ele já conhecia como cidade. O cara tava em São Paulo, velho. Surpreendente. 11 horas da noite. Ele continuava a ser segurado, se apoiando naqueles seres até sair de onde estava e perceber que ele tinha sido tirado de dentro do objeto que antes ele tinha se aproximado para olhar de onde vinha aquela luz. Ele foi então levado a pé por uma rua muito estreita, onde haviam altos edifícios de diversas cores, e tudo era intensamente iluminado. Ele disse que não haviam carros nas ruas, somente pessoas. Mas, ao olhar para cima, ele pôde ver máquinas voando que não tinham nada a ver com aviões, não eram helicópteros, eram outras coisas mecânicas que voavam, de formas diferentes, alguns pequenos, outros maiores, e que não emitiam fumaça e muito pouco ruído. Continuando o trajeto andando, os seres o levaram até um grande prédio onde entraram. Nesse local, ele foi alimentado com um tipo de comida que parecia carne, mas não era exatamente o que ele entendia por carne, e algo também parecido com pão. E novamente ele foi conduzido a outra sala, onde haviam muitos daqueles seres, todos reunidos, que pareciam conversar entre si. Mas o Arthur não entendia nenhuma palavra do que eles falavam, e todos pareciam em algum momento olhar para ele como se ele fosse parte do assunto ou o próprio assunto. Quando eles pararam em meio àqueles seres, mais uma vez o Arthur tentou se comunicar, falando com eles. Como ele era filho de imigrantes alemães, apesar de ser um homem de vida simples do campo, ele sabia também falar. Os caras são alemão, velho. Vai que a teoria de que os nazistas estão na Lua é real. Bem alemão, que aliás foi a primeira língua que ele aprendeu. Porque a Lua é oca, né, Lourenço? Não sei se você sabe. Então, é verdade, ele mano. Vai ter uma base nesses outros idiomas. E no momento que ele disse algo em alemão, espantosamente um dos seres no canal Fatos Desconhecidos. Palavras. E em seguida, esse ser falou em tom de verdade. Deutsch, que seria 9 alemão, coisas que você não sabia sobre os nazistas. E ainda tentou falar mais com ele, porém, infelizmente, aquele ser não parecia saber bem o que o Arthur dizia, fazendo algumas expressões de dúvida. Minutos depois, esse ser acabou chamando um outro que se aproximou e, para o espanto do Arthur, esse se mostrou saber falar alemão. O Arthur, surpreso, lhe perguntou onde ele tinha aprendido aquela língua. E esse ser disse que ali onde ele estava, haviam alguns deles que estudavam linguagens das mais variadas possíveis. Porque, tipo, a Rússia é gigantesca, terra, né? Que nem o haviam Brasil. chamado a atenção daqueles então, seres. Deve ter... Entre elas, o alemão, o russo e algumas outras. Direto. E aquele ser, em específico, era bem familiarizado ao alemão. A Rússia é gigante pra caralho, mano. A Rússia é gigante e... perguntou o seu nome. Mano, ele disse que eu não sei se você já viu a teoria, mas dizem que tem muitos humanos que na verdade são aliens disfarçados. Não sei se você já viu. Não, tem muito isso. Milhões de habitantes, mas que era menor que o planeta Terra. Ou seja, um planeta com problemas de superpopulação, já que a estimativa era de que no planeta todo haviam cerca de 20 bilhões de habitantes. E aquele planeta chamado Akart ficava distante 65 milhões de quilômetros da Terra, aos quais, para assim que a Terra seria se a gente vivesse com energia solar, 38 horas terrestres. Foi aí que o Arthur perguntou sobre os objetos voadores que pareciam uma mistura de carros e naves, e o Aquark respondeu que eram seu meio de transporte, feitos de um material que usava energia do sol deles para poderem funcionar, e que esse material também existia na Terra, mas os humanos ainda não haviam descoberto. O Arthur diz que teve uma longa conversa com esse ser em toda a sua estadia no planeta, que foi cerca de 11 dias, algumas matérias dizem 8. Em alguns momentos o Aquark entendia muito bem o que ele dizia, mas se perdia em algumas palavras. Os caras são muito revolucionários, mano. Aprendendo o alemão. Eles falaram assim, pô, está faltando espaço, está faltando espaço aqui no nosso planeta, o que a gente pode fazer? Pô, a gente pode invadir outros planetas e pegar pra gente, pô, resolvemos aqui espaço. Isso mesmo, agora não falta mais
como uma forma de poderem resolver esses problemas. Porém, em nenhum mano, a gente nem poderia emprestar um deserto do Saara pra eles, né, mano? Ninguém ia lá. Dá o deserto, dá o planeta pra eles. caso nós, humanos, fôssemos extintos. Porém, eles faziam visitas à Terra para estudar a nossa agricultura, os grãos que produzíamos, a fim de expandir os tipos de itens comestíveis. Mas foi exatamente o que eles fizeram! Eles vieram aqui e optaram o cara! Porque acharam que ele poderia passar algum tipo de ensinamento nesse sentido, tendo em vista que ele foi pego perto de uma plantação. E essa, aliás, foi uma medida desesperada, segundo ele, tendo em vista que eles não poderiam, pelos seus princípios, fazer contato, influenciar, raptar ou ferir qualquer ser de outra civilização, e que essa situação de levar o Arthur era passível de punição. E ainda se o Arthur fosse alguém que entendesse de tecnologia, alguma coisa em eletrônica ou ciências, algo nesse ramo de atividade, ele não poderia sair mais do planeta Akart, porque ele poderia trazer de lá, na sua mente, algum tipo de tecnologia que tinha visto, alguma ideia de como fazer aquilo, e isso seria algo fora do nosso tempo de evolução. Aqui no Brasil seria perigoso isso, hein, mano? De forma inesperada, ou seja, indo contra... é coisa assim, né, mano? O Alexandre Frota foi eleito. A Quark disse a Arthur que naquele planeta uma pessoa era considerada líder de mas a gente não elegeu o Caneta Azul, então a gente tá salvo. O Caneta Azul devia ganhar, hein? Deveria, mano. Que pena que não ganhou. Esse ser seria chamado de Filho do Sol. Todos viviam de forma harmoniosa e que lá não existem classes sociais diferentes de nenhuma forma. Ele contou também que lá não havia divisão territorial entre países, mas apenas grupos se tudo é de graça, então tem uma falta de estoque gigante no lugar, né, mano? Não tem nenhum tudo é de graça, pode pegar o que quiser. De graça, para ajudar a por isso, exatamente por isso que não tem comida pra todo mundo. De maneira que ninguém precisa comprar as coisas. A menos que tenha mais comida que pessoa lá, né, mas eu duvido. Conversa, ele acabou por tirar dúvidas. E você tem 90 milhões de pessoas, então deve ter muito menos trabalhador mesmo, tipo, de fazenda, agropecuária e coisa do tipo. Em alguns momentos, esse ser se comunicava com outros através de uma pequena tela em suas mãos, um pequeno aparelho que parecia fazer um tipo de chamada de vídeo. Lembrando que essa história se passou e foi relatada em 1958 e nós só fomos ter smartphones depois do ano 2000. Para você ter ideia, o primeiro iPhone saiu só em 2007. E algumas pessoas chegam até cara, eu ia falar muito isso, porque tipo assim, de coisa de filmes ou séries, por exemplo, mas também é válido lembrar que o Arthur era um homem que não tinha contato com televisão, era tipo tinha uma vida muito o auge, simples, tá ligado? E mesmo assim, tomando, por exemplo, Star Trek, que é uma série de ficção científica que ficou conhecida por prever vários itens tecnológicos que temos hoje em dia, simulando que estavam no futuro, só estreou na televisão em 66, ou seja, 8 anos depois dessa história relatada pelo Arthur. Mas esse não é o único ponto que chama a atenção. Na verdade, existe uma série de detalhes que o Arthur tipo a velocidade da luz. História que acabou por originar um livro com mais de 140 páginas manuscritas. Em outro ponto, que para algumas pessoas seria uma das provas de que o Arthur estava falando a verdade, é que ao voltar de Akart, dentro de um objeto voador, com outros seres, o Arthur deveria dormir para poder suportar alguns momentos da viagem. Então ele se deitou numa maca parecida com a que ele foi, e quando uma determinada luz acendia, o Arthur automaticamente adormecia. Ele sentiu seu corpo completamente anestesiado e uma sensação de sono. Isso chegar dentro do planeta Terra, foda. ele foi Isso daí é acordado. interessante, cara. E segundo ele, pôde ver do espaço como era o nosso planeta. E foi aí que ele descreveu a Terra como sendo azul na sua maior parte. Isso chama atenção porque, mais uma vez, lembrando que tudo isso foi descrito em 58, antes do primeiro cosmonauta conseguir viajar para fora do planeta e ver a Terra do mesmo ponto de vista que o Arthur supostamente tinha visto. Yuri Gagarin copiou o Arthur. No ano que relata isso, os Estados Unidos estavam criando a NASA e pensando em ter um programa espacial. E fora o Arthur, oficialmente o primeiro humano que viu a Terra de fora foi Yuri Gagarin em 61, 3 anos depois. E também disse, assim como Arthur, que a Terra era azul. Por fim, ele foi deixado por aqueles seres próximo do local onde foi levado e foi instruído a caminhar sem olhar em direção à nave por alguns metros e que andasse devagar para o seu corpo
se readaptar à nossa atmosfera, à gravidade, para não sofrer muitos efeitos colaterais. O trajeto que ele fazia em 1 hora foi feito em 3 horas, devido à fraqueza que ele sentia. Ao chegar em casa, ele foi direto para o seu quarto, ficou calado. Muito pensando, como que alguém. Como que alguém fala isso pra sua família? Tipo, então, eu saí daqui, fiquei 11 dias no outro planeta. A própria família dele ficou sem saber o que fazer. Como, mano? Conseguiu não dá, imagina eu falar pra vocês. Eu vim aqui falar pra vocês, então, mano. Então, eu fui raptado, fui pra outro planeta, fiquei 11 dias lá, e eu conheci lá uns homenzinhos verdes. Na verdade, ele A não gente tinha falou, a gente não, mas levar a sério. Ele só escreveu pra não esquecer tudo o que viveu. Só se Ele tinha medo por exemplo, de ser só se considerado louco ou virar chacota na cidade se contasse isso pra alguém. Por exemplo, a parte aí de que a gente ficou, família. pô, isso é da hora, a parte que ele fala que o planeta é azul. Cadernos com seus relatos. Aí a gente já fica meio tipo, depois de convencer isso aí é interessante. Pessoas, ele mas imagina naquela época, o cara fala assim, pô, mano, o planeta é azul. Aí tem que esperar 3 anos pra ter a vida, que se chama Discos Voadores, da Utopia à Realidade. Sim, onde ele descreve 3 anos pros caras falar, a NASA confirmou isso, eu quero falar, mas eu que falei primeiro. O livro esgotou quando foi publicado, foi traduzido e vendido em outros países e teve também uma segunda edição no Brasil. Hoje em dia se encontra na maioria usados. Eu encontrei também informações de que a família dele ainda vende. O livro deve ser foda pra caralho, mano. O livro deve ser da hora. Já o autor, né, o Arthur Berlet, faleceu em 1995 por problemas causados pelo tabagismo. Como eu falo em todo vídeo, não temos como garantir que são histórias reais, assim como não temos como dizer o que foda é que ele descreveu as tecnologias, né, coisa do tipo, mas nenhuma tecnologia que ele descreveu é o que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Ele descreveu carne com gosto de pão, a gente não tem, a gente tem carne com gosto de carne, a medicina de carne é carne vegana, e a gente tem também, a gente não tem carro voador e nem prédio colorido, na verdade os prédios perderam as cores, então tá tudo ao contrário. Então, mano, já acabou o vídeo aí pra vocês também? Essa história, se você teve acesso ao livro, o que então vai acabar em 30 segundos. É real ou apenas então, você já pode pausar, mano. Você pode pausar, por conta que já vai acabar o vídeo mesmo. Tendo muitas ideias que um dia seriam vistas em várias outras obras e até mesmo na nossa realidade. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.